E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Everton Miranda e hoje eu trouxe aqui para você 10 perguntas que todo empreendedor tem obrigação de saber responder, né? Tem outras perguntas que todo empreendedor precisa saber responder, mas eu separei aqui 10 que, assim, se você não souber responder essas perguntas, você precisa estudar a fundo o seu negócio, porque senão ele pode fechar antes da hora. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para você não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, a gente já comentou outras vezes que aqui no Brasil, infelizmente, a maioria das pessoas empreendem muito mais por necessidade do que por oportunidade. Isso não tem nenhum problema. O problema é que muitas vezes esse empreendedor, ele chega muito despreparado, ele estuda pouco o mercado, ele estuda pouco sua concorrência, o seu próprio negócio, e aí acontece o que as estatísticas mostram para todos nós, né? Muitos empresários fecham o seu negócio antes do primeiro, segundo ano de vida. Né? Eles fecham o seu negócio muito rápido. Antes de completar o primeiro ano, antes de completar o segundo ano, a empresa já quebrou. Então eu separei aqui 10 perguntas que você, empreendedor, tem que saber responder. Se você pretende abrir o seu negócio, anote essas 10 perguntas e na hora que você abrir o seu negócio, você tem que ter essas 10 respostas na ponta da língua. Como eu disse no início, tem muitas outras coisas que você precisa saber, mas eu separei aqui apenas 10 para aquecer aí a sua cabeça, aquecer a sua mente, estimular, né, a sua criatividade, estimular o seu estudo para ver se você está por dentro do seu próprio negócio. Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui que você precisa saber responder sobre o seu negócio é a seguinte: qual o problema a sua empresa resolve? Ou qual a necessidade que a sua empresa, o seu produto, o seu serviço atende? Isso é fundamental. Parece simples, mas muitos empreendedores não sabem essa resposta, né? Você precisa atender uma demanda real. Você precisa atender uma necessidade real do mercado. Mesmo que aquele mercado não compreenda muito bem aquela necessidade, não saiba muito bem que aquela necessidade existe, mas você, empreendedor, precisa saber qual problema ou qual necessidade você está atacando com o seu produto ou com o seu serviço. Isso é fundamental, porque é isso que vai montar as características do seu produto, do seu serviço e da sua empresa. Então, se faça essa pergunta e elabore, né, construa na sua cabeça e comungue isso com a sua equipe para que todos tenham um bom conhecimento de qual problema a sua empresa resolve. Número 2, né, esse também é um erro muito comum. Muitas empresas, muitos empreendedores não conseguem dar uma resposta convincente sobre esse tema, que é o seguinte: qual é o diferencial da sua empresa? Diferencial é aquilo que só sua empresa tem. É uma particularidade do seu negócio. É uma vantagem competitiva que você tem em relação às outras empresas que atuam no mesmo mercado que você. Se você não tem nenhum diferencial competitivo, essa briga ela vai ficar muito mais vantajosa para aquela empresa que geralmente é a maior daquele mercado. Então, muitas vezes, você até sendo menor, mas você sendo uma empresa menor que possui um diferencial competitivo, você consegue vencer uma empresa que está há mais tempo no mercado, que tem mais capital que você. Mas essa é uma resposta que tem que estar muito clara na sua cabeça e na cabeça da sua equipe. Número 3. Como funciona o seu modelo de negócio? O modelo de negócio é fundamental para que a sua empresa tenha sucesso. Então, como que você elabora o seu produto? Como que você distribui? Como que você vende esse produto, esse serviço que você oferece? Como que é montada a estrutura da sua empresa? Ou seja, como que funciona esse modelo? Isso está claro dentro da sua empresa? Existem processos bem definidos, fluxos bem definidos. Você tem um desenho de parceria bem definido que vai contribuir para o crescimento da sua empresa.
quem é o seu público-alvo, para quem que você vende, como que você vende, quanto você cobra, esse modelo tem que estar muito bem definido. Se você não consegue explicar sobre o seu negócio, sobre o seu modelo de negócio, provavelmente você vai ter problema, tá? Número 4, qual é o seu plano de negócio? O plano nada mais é do que o como você vai executar o seu modelo de negócio. Então você montou o seu modelo de negócio, só que agora você precisa de um business plan. Você precisa de um plano para executar, para tornar real aquele modelo de negócio. Então, por incrível que pareça, muitas empresas não possuem a cultura de elaborar um plano de negócio. Você precisa ter um plano de ação de como você vai implementar aquele modelo que você planejou anteriormente. Como que aquilo vai se tornar realidade? E você precisa de um plano detalhado para fazer isso. Número 5. Qual é o seu propósito? Isso está na moda, mas é fundamental para o crescimento da sua empresa. Sobretudo para que você consiga estabelecer uma cultura forte dentro da sua empresa. Sua empresa nasceu para quê? Qual é o seu propósito? Em que você acredita? Isso é fundamental. É assim que você vai distribuir a cultura dentro da sua empresa. É assim que você vai fazer com que essa cultura realmente vire um diferencial da sua empresa. Então você precisa saber, obviamente, qual é o seu propósito, para quê e por que a sua empresa existe. Número 6. Esse daqui pouquíssima gente sabe, que é o seguinte: qual é o seu custo de aquisição de clientes? Quanto que custa para a sua empresa trazer um novo cliente para o negócio? Se você não souber essa resposta, você vai ter muita dificuldade de elaborar o seu plano, porque você não vai saber direito quanto que você precisa investir, se você está tendo retorno ou não, porque você não sabe quanto que custa para esse cliente chegar. Então vamos imaginar que você gasta R$100 para trazer um novo cliente para sua empresa. Só que toda vez que esse novo cliente chega, ele só gasta R$10. Isso significa que o seu CAC, seu custo de aquisição de cliente, está muito alto. Só que se você nem sabe qual é esse custo, como é que você vai melhorar? Então você precisa entender qual que é o seu CAC. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando como que funciona o custo de aquisição de clientes. Só colocar no YouTube CAC Everton Miranda que você vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que é importantíssimo. Número 7. Qual é o seu público-alvo? Para quem que você vende? Qual que é a sua persona? Qual que é o seu ICP? Você precisa saber essas respostas. Se você não consegue saber quem é o seu público-alvo, você não consegue, por exemplo, criar uma campanha de marketing digital. Como é que você vai segmentar o seu público se você não sabe quem é o seu público? Então você precisa estudar para entender qual é o perfil do cliente que compra o seu produto, que adquire o seu serviço. Isso é muito importante para o seu negócio. Número 8. Quem são os seus concorrentes? Não conhecer a concorrência é um erro brutal. Quantas vezes a gente vê um empreendedor falando assim: eu não tenho concorrência, eu não tenho concorrente, eu sou absoluto nesse mercado. Mentira! Você sempre tem concorrência. Seja um concorrente direto ou seja um concorrente indireto, com toda certeza você tem outras empresas que estão disputando aquele mesmo cliente com você. Não conhecer essas empresas tira de você a possibilidade de fazer um processo de benchmarking, por exemplo, entender o que essas empresas estão fazendo de bom, né? Como que você pode absorver isso que ela está acertando no mercado? Como que você vai conseguir superar esse concorrente se você nem sabe que ele existe? Então fique muito atento, porque esse com certeza é um erro brutal. Número 9. Em quanto tempo você pretende retornar o seu investimento? Pois é, o empreendedor ele vai colocando dinheiro, ele enche a empresa de custo fixo, custo variável, esse custo vai subindo, e ele perde totalmente a perspectiva de retorno financeiro. Ele não sabe mais quando que esse dinheiro vai voltar para a mão dele.
Quando que essa empresa vai atingir o ponto de equilíbrio e depois de um tempo se tornar uma empresa lucrativa? Ele não sabe. Então você precisa fazer esses cálculos para você entender quando que você vai ter o retorno desse investimento que você está fazendo e, eventualmente, se você tem investidores na sua empresa, provavelmente eles vão querer saber também quando que eles vão ver o dinheiro deles de volta. Tá legal? Número 10. Se pergunte o seguinte: por que ninguém fez isso antes? Essa pergunta vale muito para novos negócios. Uma pessoa que está abrindo uma startup, está criando um negócio novo, por que ninguém fez isso antes? Você tem que pensar sobre isso e você tem que saber essa resposta. Sabe por quê? Porque talvez ninguém fez isso antes porque esse negócio que você pretende fazer é inviável. Esse negócio que você pretende fazer não é lucrativo, por exemplo. Então você tem que refletir sobre isso. Às vezes você pensa que você teve uma ideia genial, só que às vezes as pessoas, os seus concorrentes, outras empresas do mercado, nunca aplicaram esse modelo de negócio simplesmente pelo fato dele não funcionar. Tá legal? Então, mesmo que não seja isso, é importante que você reflita sobre esse assunto, pense bem e fala, poxa, por que ninguém fez isso antes? Por que só eu estou fazendo isso? Tá bom? Então, pense muito bem. Você, empreendedor, se você já tem a sua empresa ou se você está abrindo o seu negócio, é sua obrigação saber a resposta para todas essas perguntas que eu fiz aqui para você agora. Tem muito mais, eu separei 10. Se você não souber responder essas 10, você precisa parar e estudar o seu negócio de novo, tá legal? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast. Valeu, galera, abraço, tchau, tchau.